Era o ano de final de 2015, eu tinha comprado um curso de marketing digital. E aí logo depois eu fui num evento de marketing digital, porque eu queria lançar um produto digital, só que eu não sabia como, eu não sabia nem qual era o produto. Inclusive no começo eu imaginei que esse produto ele fosse um produto de coaching de emagrecimento para o cliente final, porque eu já havia criado várias ferramentas minhas próprias baseadas na neurociência de coaching de emagrecimento. Então eu pensei que esse produto ele seria um produto para cliente final. E não foi bem assim que aconteceu. Na época, eu não tinha nenhuma rede social, na época eu não tinha Instagram, eu não tinha Facebook, eu tinha só perfil de Facebook, eu não tinha página de Facebook, então eu não tinha nada, eu não era ninguém na internet, eu não existia. Só fazia divulgação na minha cidade, para a parte de nutrição, no meu perfil do Facebook. Muito pouco, porque a nutricionista não pode, pelo CRN, muitas coisas fazer. Então, a gente era bastante limitada nesse sentido. Então, no começo, eu comprei o curso de marketing digital para poder lançar o meu produto. E o que aconteceu? Quando eu comecei a estudar o curso, nossa, eu estava muito empolgada e eu comecei a assistir o curso e eu vi que aquilo não era para mim. Eu não sabia lidar com tecnologia, eu não sou uma pessoa analítica. Então, quando começou a entrar na parte de configurar isso, configurar aquilo, levar do link do anúncio para a página de captura, eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Né? Então, eu tinha aquele curso nas mãos, eu tinha a intenção de lançar um produto, né? Eu queria entrar no mundo online, eu não sabia nem como entrar no mundo online e queria lançar um produto. Então, esse foi o meu primeiro erro, né? Porque eu não era ninguém na internet, eu não tinha audiência, eu não tinha autoridade e queria lançar um produto. Então eu já comecei errado. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus do céu, eu estou sozinha, né? Eu não tenho ninguém para me ajudar e eu ainda não entendo de tecnologia, não tenho feeling para isso, não tenho know-how para isso, não sei apertar botões e nem gosto disso, né? E aí eu pensei assim, bom, eu preciso de alguém para me ajudar. E aí foi então que eu fui atrás, eu morava em Pato Branco na época ainda, eu fui atrás de uma pessoa para me ajudar a apertar o botão e a mexer com essas tecnologias, fazer uma captura, fazer um anúncio no Instagram, criar uma rede para mim. E aí eu fui atrás de uma pessoa em Pato Branco, uma cidade muito pequena, não tinha ninguém que conhecesse exatamente daquilo que eu precisava no marketing digital de hoje, porque a publicidade, o marketing que eles aprendem na faculdade não tem nada a ver com o marketing digital. As agências, eu tentei contratar uma agência, mas as agências não sabiam nada do que eu queria, elas não entendiam nada, elas não sabiam nem o que eu estava falando. E aí eu pensei assim, bom, eu vou ter que treinar uma pessoa, essa pessoa ela vai ter que estudar tutorial. E eu fui atrás de uma pessoa e aí ela veio trabalhar comigo, uma publicitária na época. E eu comecei a ensinar as coisas para ela, ela começou também a assistir os cursos, ela começou a assistir como fazer uma página de captura, como criar os anúncios, enfim. Aí ela sabia também como editar um vídeo, ela editava por uma ferramenta simples, mas ela editava. Então já servia para mim para alguma coisa e foi ali que ela me ajudou bastante nesse começo, mas ela também não sabia nada disso que precisava, né? Mas ela criou minhas redes sociais, né? Eu fazia as copies, eu dizia os banners, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Só que ao mesmo tempo, aí ela chegava para mim e dizia, esse banner tá bom? Né? E aí eu fazia as copies e eu falava assim, mas será que essa copy tá boa? Aí ela fazia uma página de captura, né, para vender um e-book, e essa página tá boa? E as cores tá bom? E eu olhava para aquilo, olha, eu acho que tá bom. Eu não sabia se estava bom ou se não estava bom. Por quê? Porque eu não tinha quem me dissesse se estava bom ou se não estava bom, se eu estava errando, se eu não estava errando. Enfim, aí a gente se viu, na verdade, nós duas de novo, a gente olhava uma para outra e a gente ia agora. Será que está certo isso que a gente está fazendo? Será que está errado? Será que está o suficiente? A gente não tinha para quem perguntar. Tanto que, para você ter uma ideia, na época, as páginas que a gente fez de captura, que é nome, e-mail que você pega, né, para virar lead, então as páginas de captura a gente tinha uma rejeição de 42%. As pessoas chegavam na página e elas olhavam aquilo por causa do designer, por causa da copy, e elas iam embora, né? Não dava credibilidade. E a gente não sabia, e não sabia o porquê, né?
né? A gente achava que estava bom. Então a gente não tinha para quem perguntar, né? Porque eu não tinha um mentor naquela época, né? Eu tinha um curso que me ensinava e dizia o que tinha que fazer, mas eu não sabia se o que eu estava fazendo estava certo ou estava errado. Hoje, claro, as nossas páginas elas têm um índice de rejeição de 4, 6%, que é muito bom, né? Naquela época, então eu lembro muito bem, final de dezembro, estava quase Natal, eu recebi um e-mail oferecendo, de um dos empreendedores digitais, oferecendo uma mentoria de 6 meses. E aí eu recebi a aplicação e eu apliquei, preenchi todos os dados, nome, ele pediu o que eu poderia contribuir com o grupo, que ele estava formando um novo grupo de empreendedores, né, no mercado digital, para empreender online, para se lançar online. E eu preenchi, eu falei, nossa, é isso que eu preciso ter alguém para perguntar se o que eu estou fazendo, se a minha cópia que eu estou fazendo do vídeo, se a minha cópia que eu estou fazendo do texto, se os banners, se a página de captura para eu vender o e-book tá certo ou não. E naquela época era um valor bem alto, inclusive, mas eu falei, não, eu preciso disso. Eu preciso, por quê? Porque senão, corre o risco de dar tudo errado e eu ainda perder dinheiro. E aí ele me ligou, né? E aí ele falou assim, eu pedi para ele, depois que ele me fez todas essas perguntas, eu pedi para ele assim, tudo bem, mas me diz uma coisa. Você vai analisar, né, o que eu estou fazendo, se está certo, se está errado. Tipo, a minha página, eu posso mandar lá para você ver, né, se está certo. E você vai me dizer o que eu tenho que fazer, quais são os erros, quais são os acertos. Você vai me dizer isso, porque o que eu preciso é isso. Eu preciso tanto saber o que eu posso fazer a mais e também se o que eu estou fazendo está bom ou eu tenho que melhorar. E aí, quando eu comecei a mandar as coisas para ele corrige isso, corrige aquilo, corrige aquele outro. Era tanto erro e na minha visão estava bom. Só que era muito erro. Aí tudo que eu comecei a fazer começou a dar muito certo. Por quê? Porque eu tinha uma orientação. Eu tinha para quem perguntar. Eu demorei para lançar o meu produto digital. Eu não entrei nas redes sociais e já lancei meu produto digital, inclusive como muita gente faz hoje, né? Então a pessoa recém cria um Insta, recém cria uma página de Facebook e já lança uma oferta lá e já quer vender sem ter audiência, sem ter autoridade, sem ter engajamento, sem ter relacionamento com aquelas pessoas. E aí é por isso que os lançamentos fracassam, é por isso que o lançamento do coaching grupo fracassa, é por isso que o lançamento de um produto digital fracassa, é por isso que qualquer lançamento, até de um desafio 30 dias, por exemplo, né, que é baratinho, fracassa. Porque a pessoa, primeiro, ela precisa fazer o caminho das pedras, ela precisa construir uma base, ela precisa plantar a sementinha dela de vendas numa terra fértil. Foi isso que eu fiz no começo. Por isso que o meu primeiro lançamento, eu não fracassei. Eu investi R$600 apenas em compra de lead, de tráfego, e eu faturei R$80 mil. E foi um lançamento através de uma palestra num webinário. Né? E foi ali que eu lancei o curso, eu lancei 2 cursos na época, que foi o Professional Coach de Emagrecimento Consciente e já na outra semana o Nutricionistas de Sucesso. Nos 2 juntos, com a mesma base de e-mails, de leads, eu fiz 80 mil dos 2. Então, num eu fiz 57 mil e no outro eu fiz os 23 mil. Por que que deu certo? Por que que eu tive retorno? Por que que eu não fracassei? Justamente porque eu estava no Instagram, fazendo o anúncio certo, no Facebook, também, a minha audiência estava engajada, eu estava fazendo live e não era de qualquer jeito, eu segui o script bem certinho das lives para eu ter esse engajamento, para eu ter compartilhamento, para eu ter os comentários. Então eu seguia tudo certinho, eu seguia exatamente o script da palestra certinha, do começo ao fim que o mentor tinha me dado, os slides, tudo certinho, e por isso que eu tive resultado. Mas eu construí a minha base durante esse tempo. Eu não cheguei assim na internet e criei uma página, criei um Insta e já comecei a lançar. Eu vejo muitos empreendedores que querem entrar nesse mercado, né? E não tem nem 1000 seguidores ali numa página de Facebook e no Instagram e já querem vender, né? E aí é claro que isso não vai dar resultado, é claro que vão fracassar. Mas a grande causa e o grande motivo é esse. E agora, né? Será que existe uma fórmula?
né, para que você não fracasse, para que quando você lance um grupo de emagrecimento, um desafio 30 dias, você não fracasse? Então, se você me perguntasse hoje se existe uma fórmula, eu posso te dizer exatamente que sim, que existe uma fórmula, que foi o que eu fiz, o que eu segui. Por eu ter tido essa visão e por eu ter entendido do que realmente precisava e ter tido, graças a Deus, um mentor que me dissesse: Gládia, você vai ter que construir audiência, você vai ter que criar autoridade, você vai ter que ter relacionamento com essas pessoas para depois você lançar seu produto. Não adianta você plantar a semente em terra seca, porque você não vai ter resultado, você vai fracassar no seu primeiro lançamento. Corre o risco daí de você desistir e de você se frustrar. Mesmo que você queira vender um e-book, você tem, ou qualquer cursinho de R$100, mas você tem que construir a tua base. Todos os meus lançamentos sempre deram muito certo, mas porque eu fui fazendo isso, né? E eu entendi isso no começo, que é o que muitas pessoas acabam não entendendo. Eles acham que é só botar um anúncio na internet, né? E vai vender. E não é assim. Então, por isso que hoje nós temos um dos nossos grupos de mentoria, nós temos 2 grupos, né? Um de Mastermind, que é o Spartacus, onde a gente ensina a lançar produtos digitais, aí, né, com uma tecnologia mais arrojada para isso, mas a gente tem um grupo de base, que é o Coliseu. E o Coliseu, ele é um grupo justamente para isso, para a gente formar novos empreendedores digitais. Quem nunca empreendeu online, né, para a gente ajudar eles a entrar nesse mercado digital e começar a empreender online. Então, a gente reúne vários profissionais, médicos, nutricionistas, educadores físicos, coaches, que não sabem empreender ainda online, não sabem o passo a passo, não sabem ainda como criar audiência, como criar essa autoridade na internet, né, para depois vender os seus produtos, como captar, como atrair esses clientes para depois vender os seus produtos, como criar esse relacionamento com eles, né? Então a gente ensina tudo isso dentro desse grupo de mentoria que é o Coliseu, que é de 5 meses, né? E a gente dá todo esse acompanhamento para eles diariamente. Então é um grupo onde tem vários empreendedores digitais novos, né, onde a gente ensina eles a se lançarem como empreendedores digitais no mercado, e a gente ensina desde o básico, o que foi que eu fiz. Criar as suas redes sociais, a capa da fanpage que as pessoas não dão bola, é fundamental o teu cartão de visita, né? Como se fosse a fachada da sua clínica, o site também. Então a gente ensina desde ali, avalia, tá bom, não tá, muda aqui, faz isso. A gente avalia o negócio de cada um, as redes de cada um. Então a gente faz aquela base, sabe? Para depois, a hora que essa pessoa, esse mentorando nosso, ele plantar a sementinha, vender um coaching grupo, vender uma consulta nutricional, uma consulta médica, qualquer coisa que ele queira, desde um e-book, ele vai plantar essa sementinha naquela terra que vai vingar, ou seja, ele vai conseguir vender. Então a gente ensina toda essa base que nem um curso digital ensina, né? Então, justamente por causa desse problema que eu senti no começo, eu estava sozinha, eu não tinha para quem perguntar, né? E eu consegui entrar numa mentoria, o qual o mentor ia me dizendo se tudo que eu fazia estava certo, estava errado, e eu ia corrigindo. Não tem melhor coisa. Depois dali eu passei para Masterminds, eu tive já em 3 Masterminds, de vários mentores, dos melhores mentores do Brasil. E a gente nunca sai, porque quando a gente entra nesse tipo de mentoria, de grupos, onde todo mundo se ajuda, a gente não pode mais sair. Porque senão você não tem mais para quem perguntar, você anda sozinho novamente. E sempre quando você anda sozinho, você vai mais devagar. E quem está em grupo vai andar mais rápido e vai ir mais longe. Porque são várias cabeças pensantes no mesmo grupo e que um dá uma dica, um dá uma ideia, um joga uma estratégia ali e todo o grupo aproveita. Então não é só os mentores te ajudando, é todo aquele grupo de empresários digitais que está te ajudando também, falando o que eles estão fazendo no negócio deles, que está dando certo e que você vai lá e faz e que também está resultado. Então há um compartilhamento também, né? Então você aproveita a ideia de muitas pessoas. E o Coliseu, ele é isso, é para novos empreendedores
empreendedores digitais, pessoas que querem começar a empreender online, não sabem por onde começar, não sabem como começar e não sabem o que fazer, o primeiro passo, por exemplo. Então a gente ensina lá desde o primeiro passo. Você vai criar suas redes sociais, qual é o nome que você tem que ter ali? É o nome do teu produto? Não é? Qual que é o nome? Você tem que criar o quê? O YouTube? O que que tem lá? O Insta, né? O Facebook, a página? E depois, o que que você tem que colocar lá dentro? Ah, será que essa copy desse teu banner tá boa? Né? Bota aqui o link, vamos ver se tá bom esse teu banner, né? Será que esse teu banner não tá muito carregado? Então são detalhes, porque isso é a construção da base do seu negócio, né? Se você não conseguir construir uma rede social que engaje, uma rede social que te gere autoridade, tudo que você colocar ali para vender não vai vender. Hoje os nossos clientes, eles não estão lá mais nas páginas amarelas, nem no jornal, nem no outdoor, né? As pessoas hoje param no sinaleiro para elas esperar o sinal verde abrir, e o que que elas fazem? Elas pegam o celular. Então as pessoas hoje, elas estão aonde? Elas estão no feed do Facebook, elas estão no feed do Instagram, é lá que elas estão. E aí é o que eu sempre pergunto para os meus mentorandos do Coliseu. E você? Você está lá no feed? A hora que ela roda, ela enxerga um anúncio seu? Ela enxerga um nugget seu de 1 minuto com uma legenda viva, por exemplo, né? Que é os que mais engajam. Ela enxerga lá no teu Facebook um vídeo de conteúdo, uma live tua, a hora que ela roda? Você consegue ter uma headline, uma sub-headline que chame a atenção dela? Que acione o sistema reptiliano para que ela pare em você e não seja mais um anúncio despercebido entre tantos anúncios que tem hoje? Então, você está lá ou você ainda está no jornal? Ou você está esperando que o boca a boca vai encher a tua clínica, que o boca a boca vai vender teu coaching de emagrecimento, ou teu coach life, ou vai encher tua estética ou tua academia? O mundo, ele é darwiniano. Então, não é o mais forte, não é o que sabe mais, não é o mais poderoso que vence, é quem sabe se adaptar. Então, a gente tem que aprender a se adaptar. Se a gente não se adaptar, se a gente não entender, e não importa a idade que você tem. Hoje, por exemplo, nós temos alunos dentro do Coliseu que têm mais de 60 anos na nossa mentoria de marketing digital. E essas pessoas, elas estão lá fazendo. Só que tudo que a gente ensina são coisas básicas, são coisas simples, só que vão te dar aquela terra fértil. Para a hora que você pegar qualquer curso que vai te ensinar a fazer um produto digital, né, e jogar esse produto para vender, você tem a base, você tem até aquela terra irrigada, fértil que você cultivou, e isso daí a hora que você largar a tua semente vai bombar. Né, que foi o que eu fiz. Por que eu não fracassei no meu primeiro lançamento enquanto muitos fracassam? Justamente por causa disso. Então eu vi tudo isso, eu consegui entender tudo isso, e por isso que o Coliseu, ele é justamente essa base que as pessoas precisam, principalmente para quem está começando, que se sente sozinho, que inclusive às vezes eles nem sabem se o que eles estão fazendo num processo de coaching, por exemplo, está dando certo ou não, né? Se por que o cliente desiste, então tudo isso dá para perguntar dentro do grupo. Dentro do grupo, a gente não recebe só coaches. Às vezes tem médico, nutricionista, que nem são coaches, mas eles querem empreender online. Eles querem ter suas redes, eles querem aprender a captar e atrair clientes ali, chamar para sua clínica, para sua academia, para sua estética, né, para sua consulta médica, nutricional, mas eles já entendem, eles já têm essa visão de que o mundo não é mais físico, que o mundo é online e que o cliente está lá, e que é lá que eles têm que estar se eles quiserem ter a demanda na clínica, ter a demanda na estética, ter a demanda na academia. Então, o que a gente ensina? A gente ensina desde esse passo a passo, essa terra, para quê? Para que a hora que você colocar um anúncio lá, um anúncio de vendas, você consiga vender. A hora que você lançar qualquer coisa lá, você venda e não fracasse, né? Então, o Coliseu é isso, é a base de tudo isso. Eu decidi, na verdade, trabalhar com profissionais da área de saúde. Então, eu só trabalho com profissionais da área da saúde. Eu vim da área da saúde, eu sou formada em nutrição há 18 anos, eu tenho
pós em nutrição funcional, nutrição ortomolecular, em medicina integrativa, medicina chinesa. Essa área da saúde eu sou apaixonada pelo ser humano, apaixonada em curar, apaixonada em que ele melhore, que se cure das doenças. Então, eu gosto de trabalhar com esses profissionais e eu só ajudo esses profissionais. Se, por exemplo, vir um coach da área business ou da área de carreira, eu não vou aceitar, eu não aceito dentro do Coliseu. Porque eu decidi trabalhar somente com profissionais da saúde. Porque a gente já tem tudo programado, a gente sabe o que passa os anúncios no Facebook, o que não passa, principalmente na área do emagrecimento. Então a gente sabe exatamente o que passa, o que não passa, qual é a copy que passa, qual é a copy que não passa para você comprar tráfego, para você impulsionar os teus vídeos, impulsionar os teus anúncios, para começar a gerar autoridade, ser reconhecido. E como a gente entende muito da área da medicina, muito da área da nutrição, a gente já sabe a comunicação exata, a gente já sabe as copies exatas que esses profissionais eles podem e eles devem usar. E inclusive dentro do Coliseu, a gente já dá muitas copies, mais ou menos umas 10 copies prontas, ou seja, eu fiz as copies, eu entrego para eles, ó, pode usar isso daqui, que isso daqui dá certo, isso daqui passa, isso daqui resolve. A gente dá inclusive banners, anúncios prontos com figuras que o nosso designer do instituto fez e que passam no Facebook, né, e que é só a pessoa postar. Minha paixão é com essa área da saúde, com essa área do emagrecimento e como a gente já tem uma experiência grande com esse tipo de profissional, a gente só trabalha com esse tipo de profissional. Bom, o Coliseu, então, ele é uma mentoria de 5 meses de acompanhamento. Nós formamos um grupo desses novos empreendedores digitais. Por exemplo, se eu tenho um médico que ele quer aprender a empreender online. Então a gente vai ensinar a base, desde o começo, como que ele entra nesse mercado, como que ele entra nas redes digitais, né? Como que ele entra em tudo isso que está sendo apresentado hoje e como que ele faz isso, não somente entrar, mas como que ele faz isso com ética e profissionalismo. Porque existe a maneira de você entrar e fazer lá de qualquer maneira, e aí você não cria autoridade, você não cria audiência, é praticamente um tiro no pé. Então a gente ensina exatamente como que eles vão fazer isso de forma ética e profissional. Que de repente você se lança lá na rede, você não tem uma foto que geralmente que gere autoridade, você não tem uma copy que realmente faça o engajamento, e aí é um tiro no pé, porque a pessoa vai olhar e não vai parar no teu vídeo, não vai parar no teu anúncio, né? E você vai passar despercebido. Teve uma das pessoas que, pois é, eu queria saber colocar o link do WhatsApp, a gente começou a atender ela, era mais ou menos umas 9 e pouco da noite, 10 horas, se eu não me engano, e a gente acabou de atender ela, era 20 para 1 da manhã. Então, assim, é um grupo onde a qualquer hora que você perguntar, seja de noite, seja final de semana, nós, os mentores, nós estaremos lá para responder. A hora que ele perguntar lá dentro do grupo, nós vamos lá e vamos responder. Se ele quiser que a gente avalie uma página, nós vamos lá e vamos responder e vamos avaliar. Hoje, quem mentoria o grupo do Coliseu, desses novos empreendedores em marketing digital, é o meu irmão, que hoje ele cuida de toda a parte do tráfego aqui do Instituto e de marketing digital, que é o Rodrigo, e eu, somente nós dois. Então, isso que é muito bom, é o acompanhamento. Porque o acompanhamento, você se sente seguro em você pisar no lugar certo. Então, essa segurança, esse acompanhamento, você tá com alguém que sabe, alguém que te diga, é assim, não faça assado, né? Para que você evite erros. Porque os erros, eles sempre custam pra gente tempo e dinheiro. Então, o mentor, ele é para isso. Então, a pessoa pode perguntar o tempo todo, e são os 5 meses dentro desse grupo, que é o grupo do Telegram. A gente não usa o WhatsApp porque o Telegram ele tem muito mais recursos, né? E também nós temos Masterclass, de 15 em 15 dias nós temos uma Masterclass online. O grupo do Coliseu, ele é online, ele não é presencial. Ele era presencial há muito tempo atrás, mas as pessoas pediam muito que fosse online, por causa que a gente tem pessoas até de fora do Brasil. E aí a gente fez o grupo do Coliseu, então tem as Masterclass, é sempre online. Eu fui viajar e eu perdi a Masterclass online, não tem problema, ela vai para a área de membros, fica tudo gravadinho lá, você pode assistir depois, nunca perde nada. E também já tem muitas coisas lá dentro da área de membros do Coliseu, que, por exemplo, a gente tem um curso de neurocopies lá, que é como você acionar o cérebro reptiliano do seu cliente para fazer vídeos, para fazer anúncios. Já tem todo aulas minhas lá sobre comunicação, como que você tem que se comunicar para fazer num vídeo, né? Numa live, porque a comunicação é que vai fazer com que o seu prospecto, o seu futuro cliente, ele preste atenção em você ou não. Existe
4 aulas sobre mentalidade financeira, né, sobre quebrando crenças de dinheiro, quebrando crenças de vendas e quebrando crenças de ser rico. Então o Coliseu, ele nada mais é do que um curso que te ensina a ganhar dinheiro através das redes sociais. Se tivesse que resumir numa frase, né, o Coliseu. Como você criar posicionamento, como você definir o teu avatar, enfim, toda essa parte básica. Por quê? Porque as pessoas acham que isso não tem importância. Eu comecei assim, eu fiz tudo aquilo para eu conhecer direito as pessoas que estavam vindo e eu poder me comunicar direito com elas. Então a gente tem que saber isso, exatamente como criar esse posicionamento, como definir o nosso avatar, como definir o nosso produto, saber os gostos, saber as dores, saber os medos do nosso avatar, saber os desejos, os anseios, os sonhos. A gente tem que saber isso na ponta da língua. E se a gente não sabe, a gente tem que pesquisar. Então a gente ensina tudo isso lá dentro, a gente ensina como fechar pacotes, né, da sua clínica, da sua consulta médica, em vez de vender, do coaching, em vez de vender consultas avulsas. Os profissionais, eles vendem consultas avulsas, perde muito dinheiro, o cliente não vem, fica aquele buraco na agenda, você se frustra e ainda, né, perde dinheiro. Aí existe um script inteirinho para a secretária, exatamente fala por fala do que ela vai falar, que foi o que eu fiz durante muitos anos. Eu comecei a fazer pacotes e larguei consultas avulsas na minha vida de nutrição em 2009. E quando eu comecei a fazer todo o script e fechar esses pacotes, eu determinava 3, 6, 9 meses, 1 ano, e fechar esses pacotes de até 1 ano, o meu faturamento, ele, de um mês para o outro, ele triplicou. Eu ganhava X, eu passei a ganhar 3X. Então eu ganhava mais ou menos em torno de uns 10 mil reais lá em 2009, eu passei a 30 mil reais de um mês para o outro. Por quê? Porque agora, dentro dos planos de tratamento, que a gente não chama de pacotes, né? A gente ensina a falar plano de tratamento, eu estava fazendo o quê? Eu estava vendendo antecipadamente. A pessoa, inclusive, antes de ela vir, ela já pagava para reservar o horário. E a gente tinha o quê? A gente tinha um script para poder a pessoa entender que ela deveria fazer isso. Existe uma cópia, existe os gatilhos, existe, né, para ela, puxa vida, não, eu tenho que fazer isso. Isso não é uma coisa normal. Então, e as pessoas chegavam e eu apresentava o pacote para elas e determinava o tempo e elas iam lá com a secretária e elas fechavam. E aí tem todos os termos, tem exatamente como vai fechar esse pacote, tudo isso escritinho para o cliente. Eu entrego todo esse material pronto. Então é muita coisa. Bom, os meus resultados foram fantásticos quando eu comecei isso, depois quando eu comecei no marketing digital também, quando eu comecei a ir para as redes sociais e também os nossos alunos, né? O que eu posso dizer dos resultados dos nossos alunos? Eu perco as contas de lembrar de tanto resultado que os nossos alunos do Coliseu, eles têm. Por exemplo, a gente tinha uma das nossas alunas do Coliseu que ela faturava em torno de 20 mil reais por mês. Ela entrou no Coliseu e o resultado final dela, ela estava faturando 100 mil reais por mês. Uma das nossas alunas, a Luciana Santana, ela do Coliseu passado, ela na primeira semana ela entrou e aí a gente já lançou. Quando a gente entra na primeira aula do Coliseu, a gente já larga lá uma estratégia para a pessoa faturar, para a pessoa já ganhar dinheiro. É a primeira coisa que a gente faz, né? Por quê? Porque é uma mentoria para ganhar dinheiro. E aí ela lançou, ela fez exatamente o que a gente disse e na primeira semana ela faturou 8 mil reais. Eu tenho ela dizendo isso printado à tela. Uma outra pessoa também, a Paula na segunda semana ela já tinha faturado 10 mil reais com a estratégia que a gente tinha ensinado lá dentro. Tanto que ela foi no grupo do Coliseu e ela disse assim, gente, acabei de pagar o meu Coliseu. Porque ela já tinha faturado, ela tinha feito parcelado, mas ela disse assim, gente, acabei de pagar meu Coliseu, porque já conseguiu dinheiro para pagar todo o Coliseu. Então a gente realmente ensina o que realmente dá resultado. Então a gente não tem só os meus resultados, mas a gente tem os resultados dos alunos. E é claro, né, que a pessoa só vai ter resultado se ela chegar, ela vai aprender conosco as estratégias, ela vai lá e ela tem que fazer, ela tem que aplicar, porque o milagre não cai em cima da cabeça, né? A pessoa
pessoa tem que, ela vai ouvir, ela vai aprender e ela vai ter que ir lá e fazer. É simples, é só ir lá e fazer. Mas para isso a gente tem que criar uma base, para isso a gente tem, né, a Luciana, no caso, ela já tinha vários clientes ali nas redes. Agora, quem não tem, a gente ensina desde a base, porque você vai ter que criar o teu chão, você vai ter que criar essa terra fértil, para depois você ir lá e vender alguma coisa. Mas a gente ensina para quem tem, para quem não tem. E para quem tem, a gente já entrega a estratégia de vendas para a pessoa ir lá, já se lançar, vender e já faturar e já ganhar dinheiro. A gente já entrega tudo. Às vezes a pessoa fica pensando, nossa, Gláudia, mas a mentoria, ela custa X, né? E aí, como que eu vou fazer para pagar? E aí eu sempre digo o seguinte, meu querido, o que você tem que fazer? Você tem que ter dinheiro para entrar, pagar a primeira parcela. Se eu tiver dinheiro para pagar a primeira parcela, as outras, ela não precisa se preocupar. Por quê? Porque dentro do Coliseu você vai ter exatamente as estratégias para você ganhar o que você não tem, que é dinheiro. Para você resolver o problema que você tem, que é a falta de dinheiro. Então, dentro do Coliseu, a gente já ensina o que a pessoa vai precisar fazer para ela começar a faturar isso, né? Então, ela já vai, para pelo menos os conhecidos dela, pelo menos as pessoas que ela conhece, pelo menos para a cidade dela, até que ela crie essa audiência, né, nas redes sociais, ela vai ter os recursos que a gente ensina, as estratégias para vender. Então, o mínimo que ela vai conseguir com o que a gente vai ensinar é o dinheiro para pagar a próxima parcela. Se ela não conseguir no mínimo dinheiro para pagar a próxima parcela, isso significa que o que a gente ensinou ela não foi lá e não fez. Então a gente sempre fala que, ó, você precisa o quê? Se preocupe, você tem dinheiro para pagar a primeira parcela? Se você não tem dinheiro para pagar a primeira parcela, vai atrás de quem tem. Se você não tem, você tem que ir atrás de quem tem. Arrumar os recursos. Se você tem um problema, você tem que arrumar uma solução. Porque depois que você entrar, você vai ter os recursos para você ganhar para pagar as próximas parcelas. E é o que tem acontecido, as pessoas elas conseguem, né? Justamente porque elas vão lá e fazem a estratégia que a gente ensina. E é claro que quem não faz não vai ter, isso é óbvio, né? Mas quem faz tem. A gente tem muito resultado positivo, muita gente que aprendeu a ganhar dinheiro com o Coliseu, aprendeu a se vender nas redes sociais, né, a vender os seus produtos, vender os seus serviços. E o Coliseu é esse, nada mais é do que um grande grupo de empreendedores que querem empreender online, não sabem, querem se tornar empreendedores digitais, querem entrar nas redes sociais, não sabe como fazer, não sabe qual o primeiro passo dar e que precisa de um mentor dizendo esse passo a passo para que se sinta mais seguro, para que perca os seus medos e para que faça a coisa certa, né? E não se dê um tiro no pé, a coisa sai errada e depois não tem mais como voltar atrás. Se as pessoas quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o Coliseu, eu vou deixar o link então aqui em cima, né? De repente as pessoas estão vendo esse vídeo aqui em cima ou aqui embaixo. Elas podem clicar nesse vídeo, nesse link e vão ir por uma página. Nessa página vai estar lá tudo explicando o que é o Coliseu, terá um teaser lá falando sobre o Coliseu. O Coliseu agora ele é online, né? Ele não é mais presencial. E vão ter todos os tópicos, tudo que a gente entrega lá dentro do Coliseu, né? Vão ter todos os tópicos lá, são 23, 24 tópicos, se eu não me engano, né, de tudo que a gente oferece dentro do Coliseu. A pessoa pode preencher um botão verde, ou seja, ela clica lá e ela vai preencher um formulário. A partir do momento que ela preencher todo aquele formulário, eu mesma vou ligar para, que é uma aplicação que a gente chama, né? Eu mesma vou ligar para ela para fazer a seleção para poder entrar no grupo do Coliseu.